Ó, muita gente sofre ataques das trevas e não se dá conta. Muita gente sofre opressão espiritual e acha que não é nada não, que é coisa normal, é coisa da mente, né? Mas ó, vou dar alguns exemplos. Pessoa que sonha com pessoas que já morreram, constantemente, não é uma vez, porque se fosse coisa da mente humana, ia ser um sonho, mas é recorrente. A pessoa que sonha que está morrendo, sonha com espíritos, sabe? Essa pessoa que acorda assustada durante a madrugada, acorda gritando, ouve barulhos em casa que não tem explicação, que fogem do normal, né? E tudo bem, se fosse só os sonhos, tudo bem. Mas os pensamentos também são afetados e a pessoa começa a pensar, maquinar maldades. Começa a maquinar coisas inspirada por essa opressão. A pessoa começa a pensar, eu vou me vingar daquele sujeito. Eu vou matar aquela pessoa, né? Ou então pensa, eu vou acabar com tudo, eu vou acabar com a minha vida, eu vou acabar com a minha família. Então, isso daí é um retrato do que muitas pessoas vivem e pode ser o seu caso. Se for o seu caso, como era o caso da Ana Maria Katianoves, você vai ver que tem solução, tá? Porque ela tinha essas perturbações e o casamento estava sofrendo com isso. O lar, a família, a casa dela vivia em pé de guerra, ela tinha um lar conturbado, uma vida perturbada. E aí ela veio para Paz e Vida. Veja o resultado. Testemunhos de Paz e Vida. Como é seu nome completo? Ana Maria Katianoves. Ana, o que estava acontecendo? Pastor, eu casei muito cedo, meu marido também é uma pessoa muito jovem, em consequência a gente acabou tendo 3 filhos. Eu sempre servi a Deus de uma forma errada, como eu fui ensinada, né? Servir a outros deuses, né? E não servir o Deus verdadeiro, né? Na minha vida. Aí foi que daí, com o passar do tempo, a gente acabou assim, né? Deteriorando o nosso casamento. Eu penso que quando a gente está numa depressão, a pior é a parte da noite. Dentro da minha casa eu via vulto. Meu marido trabalhava assim numa profissão que ficava 7 dias fora, que ele viajava todo o estado. A gente via vulto de noite e minhas crianças vinham correndo. Mãe, tem alguma coisa no meu quarto. A gente olhava tudo embaixo da cama, mas eu já sabia no meu coração o que era aquilo. Porque eu já tinha servido a centros de macumba, a gente tem um certo discernimento, né? Quer dizer, as crianças enxergavam vultos, eram oprimidas. Isso. Porque o diabo não respeita nem criança, né? Não, aí que ele tormenta, porque eu acredito que o que dói mais na gente é um tapa no nosso rosto ou no nosso filho? É claro que é no nosso filho. E eu via meus filhos sofrendo com medo, qualquer coisa, eles, até de um vento na janela, eles tinham medo. Um assovio, assim, às vezes estava muito vento, eles tinham medo. E na verdade não era, né? Era o inimigo oprimindo a gente, né? Ainda mais. E daí comecei a frequentar a Paz e Vida. Mesmo com aquela tribulação, tudo contra mim, os meus filhos rebeldes, tudo dentro de casa dando errado, eu sempre tinha, né, sabia que Deus tinha algo na minha vida. Aí, pastor, foi que daí eu comecei a ver as maravilhas de Deus na minha vida. Eu comecei em junho, julho, e em setembro eu me batizei. Quando foi em agosto do outro ano, meu marido começou a frequentar a igreja. Ele se batizou em setembro. E foi transformando a minha vida. O meu casamento hoje é uma bênção. Eu perdoei ele, eu consegui que Deus me perdoasse primeiramente. Porque se Deus não me perdoando, eu não poderia perdoá-lo. Eu sei que, né, a gente tem uma certa parte nessa culpa, porque a gente nunca é culpa só dos outros, a gente também tem que reconhecer. E Deus foi restaurando. Hoje em dia, a minha vida familiar é uma bênção. Hoje em dia, pastor, eu louvo ao Senhor pela sua vida, que através do seu ministério, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Marido novinho. Novinho, graças a Deus. E eu não precisei trocar de marido. Não precisou trocar de marido. Deus fez a restituição, Deus fez ele perfeitamente, do jeito que eu queria. Hoje ele ainda é melhor.
E em casa tá aquela paz agora? Em casa é paz, os meus 3 filhos, se eu não deixo de vir um dia na igreja, eles me cobram, eles falam, mãe, por que a gente não foi no culto hoje? Que idade que tem seus filhos? Minha menina tá com 8, meu menino com 7 e meu piazinho com 5. E eles falam, mãe, por que a senhora não foi na Paz e Vida hoje? Exatamente, eles me cobram, né, e às vezes a gente acaba, né, quando não tem campanha, a gente acaba deixando só para um dia na semana e no domingo, mas é o errado, né? É lógico. E eu digo pros irmãos assim, se tá tendo uma dificuldade, vai, faz a campanha, às vezes a coisa parece que não tá indo, mas é no silêncio que Deus trabalha. E Ele restitui, Ele traz e Ele faz assim perfeitamente. Assim como o Senhor pregou na sexta-feira, que Jesus ele não queria talha pela metade, Ele queria cheia, porque a bênção da gente não vem pela metade. E eu creio na palavra e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Em silêncio Jesus fez tudo. Fez e Ele está fazendo ainda muito mais, pastor. Deus vai trabalhando aos poucos. Hoje em dia minha casa é iluminada, as pessoas sentem paz dentro da minha casa, a minha família, e Deus não trabalhou só dentro da minha casa. Todo mundo que me conhece, a minha vida foi transformada. Deus transformou meu irmão, transformou minha mãe, transformou meu pai. O tratamento deles para comigo é totalmente diferente. E eu vejo que o que Deus fez é porque Ele fez, porque por mim eu não tinha conseguido nada do que eu tenho hoje, pastor. Amém. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Lindo testemunho. É isso aí, gente. Então, lembrando que nós temos na Paz e Vida reuniões de terça a sexta-feira. E os horários durante a semana são esses, tá? De terça a sexta-feira. Aos domingos, reuniões às 8 da manhã, 3 da tarde também, às 6 horas da tarde. Endereços no site www.pazevida.org.br. Um milagre que você precisa, espera por você.